A perícia do Rio Grande do Sul é muito... Eu sou suspeito até para falar, né? Os peritos do Rio Grande do Sul são muito respeitados no Brasil inteiro. Eu participo da Associação Brasileira e existe um livro sobre metodologias de exames periciais. São 16 áreas, das 16 áreas, 9 foram escritas por peritos do Rio Grande do Sul, né? Então, só alguns cases aí, o caso da identificação do Paraguai, pode passar, onde foram médicos e odontologistas. Esse aqui é um exemplo de uma perícia do Mato Grosso, que eles não tinham condição de extrair. Isso aqui foi um casal que eles ligaram, tipo um fogareiro, foi agora há pouco tempo. E se nós tínhamos condição de nosso laboratório extrair a intoxicação, tirar do sangue a presença, eles desconfiavam de monóxido de carbono, e realmente nós conseguimos identificar no nosso laboratório. Então, a gente auxiliou o Mato Grosso, às vezes a gente auxiliamos o Piauí e alguns outros estados. Pode passar. Aí tu abre a outra para mim. Tá. Sobre esse caso aqui, é um caso bem recente, os senhores devem lembrar. Então, tem uma série de questionamentos. Abre aquele do... Ocorreu uma série de questionamentos aqui. Tá? Um era que a carta ela teria sido escrita pela secretária, não seria do punho da Odilane. Se falou muito nos vestígios de pólvora nas mãos, e nós temos que considerar que isso era um crime, quando ele ocorreu, a técnica não era a técnica adequada, ou seja, alguns exames, né, que nós fizemos, eles são inconclusivos, né? Não quer dizer... Então, às vezes, a mídia distorce um pouco. Então, o exame ele é inconclusivo. Então, nós testamos lá com o pessoal da... Se falava muito em ter vestígio numa mão, não ter na outra, e nós testamos as armas. Então, uma parte foi essa parte da deposição física dos vestígios do disparo. Então, a gente fez todo o processo com o cuidado de replicar a mesma técnica que foi utilizada na época. O corpo dela ele foi exumado, tá? Então, nós conseguimos implementar uma coisa que só praticamente... Pode rodar aí. Pode apagar aqui na frente. Tá. Tem volume aqui? Como é que a gente consegue botar o áudio aqui? A despedida foi mesmo escrita por ela, mas a Polícia Civil não descarta ainda a hipótese de assassinato. A reportagem é de Jonas Campos, de Porto Alegre. A investigação da morte de Odilane Uglione, mãe do menino Bernardo, foi reaberta em maio. Um perito particular contratado pela família disse que a carta encontrada na bolsa de Odilane não era dela. Os resultados da nova perícia saíram agora. Isso é o que deu no jornal hoje, né? A polícia já recebeu 4 laudos do Instituto Geral de Perícia sobre a morte de Odilane Uglione, mãe de Bernardo Boldrini. Ela foi encontrada morta em fevereiro de 2010 dentro do consultório do marido em Três Passos, no Noroeste. Os peritos fizeram testes na arma encontrada perto do corpo, simularam o tiro e chegaram a comparar material genético de Odilane, que estava guardado num laboratório há mais de 5 anos. E concluíram que a carta encontrada pela polícia foi mesmo escrita por ela. Os peritos analisaram as escritas de Odilane Uglione em vários documentos. Perceberam que ela costumava variar o desenho de algumas letras. No mesmo texto aqui, ela escreve o D de uma forma e aqui de outra. Aqui mais triangular. Mais triangular, aquele é mais arredondado, mais alongado, né? A forma como ela inicia, né? Como é que ela inicia esse desenho, como ela termina o desenho da letra. E depois compararam com a carta encontrada pela polícia. Apesar de perícias particulares concluírem que a letra não era dela, o IGP foi taxativo. É consenso de todos os peritos, sem a mínima sombra de dúvidas, que a carta foi escrita pela Odilane Uglione. Uma ex-empregada da família contou à polícia que naquele dia 10 de fevereiro de 2010, durante o almoço, Leandro e Odilane discutiram muito, com gritos e palavrões. À tarde, Odilane foi ao consultório do então marido e, segundo o que a polícia concluiu na época, ela se matou com um tiro na boca. Unhas dos dedos das mãos de Odilane ficaram guardadas nesse laboratório. Os peritos puderam comparar o material genético encontrado debaixo das unhas de Odilane com o DNA de Leandro e acharam o cromossomo Y, que só os homens possuem. É uma mistura, né, de 2 indivíduos do sexo masculino. Tá?
E o exame por si só não tem como afirmar que é do Leandro Boldrini ou alguém, o próprio filho do Leandro Boldrini. Os peritos fotografaram o crânio de Odilane em vários ângulos. Depois juntaram essas imagens no computador. Traçaram uma linha para identificar a trajetória do tiro. Segundo o estudo, o tiro pode ter sido disparado por Odilane, mas também por outra pessoa, como dá para ver nessa simulação. Dos 5 laudos, 4 já estão prontos. Falta o da reconstituição, que foi feita na semana passada, em 3 passos, quando o Leandro mostrou aos peritos a versão dele sobre o que aconteceu na clínica. Todos nós vemos que, como sendo a hipótese mais provável, realmente seja o suicídio, mas a investigação ainda está em andamento, alguns exames ainda estão sendo realizados, e nós não conseguimos encontrar provas que descartassem, né, inequivocamente a participação de uma segunda pessoa. Ou seja, o assassinato não está descartado. Essa entrevista ela foi antes de nós fazermos a reprodução simulada dos fatos, né? Então, então a gente tem todo esse cuidado, né, nas afirmações. Nós, peritos, internamente, nós estávamos completamente convictos que realmente era suicídio. Aquela posição que nós mostramos da arma, então o que foi feito? Um dos trabalhos que nós fizemos, e às vezes até um cuidado que eu tenho, essas coisas das demandas reprimidas. A gente tem condições de fazer alguns exames, nós temos condições de fazer alguns exames bem complexos. Esse caso aqui a gente consegue fazer uma reconstrução facial em 3D, tudo com software livre. A gente trouxe um palestrante para cá, os peritos pesquisaram, fizeram. Então, assim, com o orifício de entrada no palato e a saída no crânio, nós conseguimos reconstruir esse crânio em 3D, reconstruímos a mesma arma, colocamos essa arma em 3D e simulamos várias posições em que essa arma estaria posicionada e que daria aquele efeito que deu na vítima. Tá? Mas também o mesmo cuidado em que posição nós conseguimos colocar uma pessoa, uma segunda pessoa que pudesse estar atirando nela para que desse as mesmas lesões. Então, esse era o cuidado que nós tivemos. E só numa situação muito específica, que alguém estivesse puxando a cabeça dela para o lado, uma inclinação, e tudo indicava que ela pegou a arma e atirou. Tá? Isso aí associado à carta de suicídio. E depois, com todos o laudo de reprodução simulada, o que ele fez? Ele casou todos esses laudos, ele linkou todos esses laudos, o laudo da balística, o laudo do DNA. O laudo do DNA também foi inconclusivo, né? A gente não conseguia afirmar que seria ele. Então, descarta isso. E dentro dos depoimentos na reprodução simulada, que quem tiver a oportunidade de conhecer, eu achei um dos melhores trabalhos que eu já vi do IGP. Né? Falei para a Bárbara, a perita Bárbara, que fez, é um trabalho fantástico. Assim. Além dela linkar todos esses outros laudos, ela validava os depoimentos das testemunhas ou descartava o depoimento das testemunhas. Ou seja, essa prova, sem ser uma prova, de uma certa forma, material, mas que o perito consegue incompatibilizar, porque, às vezes, não é a intenção, os senhores, tanto quanto melhor do que eu sabem, não é a intenção da pessoa em estar mentindo, mas o quanto ela lembra e o quanto, com o tempo, isso passou e o quanto ela já viu na televisão, ela fica induzida a falar algumas coisas. Mas o perito experiente, e, no caso, nós temos hoje uma perita na capital e uma no interior que consegue fazer reprodução simulada dos fatos, infelizmente, que é uma perícia fundamental em certos casos.